Olá pessoal, eu sou o Emerson Teixeira, novamente aqui com o Sandro Macena para juntos comentarmos o filme O Faroeste, né? O Último Pistoleiro, de 1976. Esse filme é muito importante porque ele intercala assim de uma maneira muito interessante com a vida do próprio John Wayne, né? Mas depois a gente fala um pouco sobre isso. Sandro, diga Opa, olá. olá pessoal, sou o Sandro Macena e vamos falar agora de um filme que conta um pouco de como era a vida no dia a dia de uma cidade, de uma pequena cidade do faroeste americano e de como tão importante quanto ele foi para o John Wayne, que interpretou o pistoleiro. Isso aí. Antes, um rápido aviso. Eu participei de um podcast que está aí inaugurando, né? Chamado Alta Fidelidade Podcast, que basicamente consiste na ideia de criar listas top 5 sobre muitas coisas e tal. O primeiro que saiu foi um top 5 coisas que as pessoas não conhecem sobre a gente, ou enfim, que pouca gente sabe sobre nós, né? Eu que participei lá e o Thiago, né, que é o host, a Priscila, que é a irmã dele, e o amigo dele lá, o Robson. Enfim, a gente gravou um papo muito bacana lá e ouçam. Enfim, falei muita besteira e dei muita risada lá. É uma super indicação. Começando a falar sobre o filme, eu vou aqui apresentar a sinopse. Pode ser, Sandro? Pode ir. Beleza, na sinopse nós temos... traz a história de um velho e lendário pistoleiro que sofre de câncer, né? Então ele procura um local onde ele possa morrer em paz. Porém, ele não consegue escapar da sua própria reputação. Ou seja, a história que ele passou, né? É dito no filme que ele matou mais de 30 pessoas e tal. Isso não consegue escapar dele e aos poucos, né? Aquela pequena cidade ali começa a criar toda uma popularidade em cima do tal pistoleiro, né? Que é vivido pelo John Wayne. Eu falei no início do cast aqui que esse filme está vinculado com a história do ator John Wayne, né? Por quê? Ele fumou, né? Desde de jovem e tal. E mais tarde, assim, depois de fazer muito sucesso e tal, ele desenvolveu um câncer no pulmão, né? Então ele tentou ocultar da mídia e tal, até que ele revelou, né? E tentou também com isso alertar a todos para procurar se prevenir, fazer exames e tal. Então ele passou também por uma cirurgia, né, para remover o pulmão esquerdo e 4 costelas, até que deu certo. Só que depois ele acabou voltando a fumar e tal. E em 79 ele acaba morrendo de câncer no estômago, né? E durante esse processo todo de doença, enfim, de todo mundo sabendo que uma hora ia perder o seu grande ídolo, né? E a gente sabe que o John Wayne tá muito também enlaçado nessa coisa da história americana, né? Daquela coisa do ícone, do herói, né? Certinho, e que faz as coisas com justiça e tal. E nesse meio tempo, então, ele pede para fazer esse filme, O Último Pistoleiro. O protagonista era para ser aquele George C. Scott, que até ele ganhou o Oscar em 70 pelo aquele Patum Rebelde ao Herói, né? Então o N pediu, né, o papel, e mesmo sabendo da dificuldade, né, por conta da saúde e tal. E ele fez também um outro pedido interessante, curioso. Ele pediu para usar, né, montar no mesmo cavalo usado no Bravura Indômita, de 1969. Que é o filme que o único Oscar que ganhou na vida dele foi por esse papel, né? Que inclusive os irmãos Coen refilmaram, fizeram uma refilmagem desse filme aí. Mas o original é excelente, gente. Procurem esse filme aí. Falando um pouco sobre os filmes de western, depois a gente segue para uma coisa mais pessoal e tal. O western começa em 1903, né? Com o grande roubo do trem, né? Que é praticamente um curta-metragem, se eu não me engano, tem disponível no YouTube e tal. E esse curta já traz umas inovações e tal, como os movimentos de câmera, né? As gravações externas, e ele rompe pela primeira vez, não sei se você sabia, Sandro, a quarta parede. Sabe? Que é quando, por Sim, sim. exemplo, um personagem olha pra cara do espectador ali, né? Claro, pra câmera e tal. E, enfim, age, né? Como se soubesse que tem alguém assistindo. Esse filme faz isso pela primeira vez. Essa quebra da quarta parede com aquela famosa cena do tiro. Inclusive tá em livros de cinema e tal. Eu tenho um livro aqui chamado Tudo sobre o Cinema e tem um dos primeiros filmes é esse aí, O Grande Roubo do Trem, né? E o western, ele permanece assim muito importante, né, enraizado ali na cultura, né,
tanto do cinema e tal, e ele vai até o comecinho da década de 70. A gente tem o costume assim, de falar que vai até 70, mas ele não termina, né, de jeito nenhum. Inclusive, os irmãos Coen mesmo fizeram aquele Onde os Fracos Não Têm Vez, o Tarantino fez o Django Livre, né, que é uma homenagem ao Django lá do italiano e tal. Então, assim, o western nunca acabou, né, de fato, só que ele foi tendo, sim, ele foi ficando fraco com o tempo, né. Então, grandes nomes aí, como por exemplo, como John Ford, por exemplo, né, filmes como Rastros do Ódio, que mostra muito essa guerra contra os índios, aquele Um Homem Chamado Cavalo, de 1970, que também mostra a cultura indígena, inclusive tem o Richard Harris, que fez o Dumbledore, fez o primeiro Dumbledore no Harry Potter e tal. Então, assim, a gente tem o costume também de ignorar um pouco a importância que o western tem, né, como história mesmo, como profundidade, né, claro que tem, ele é um pouco raso, assim, não generalizando, mas enfim, é uma história sim de diversão e de ação, né, daquela coisa caricata, porém ele tem ele é muito caricato, né, ele tem sempre o mocinho que chega na cidade, ou o vilão que chega na cidade, todo mundo teme, tem a prostituta, tem a mulher que vive em casa e tal, né? Então, assim, eu acho muito interessante abordar isso. A gente vai futuramente abordar isso com mais detalhes e tal, talvez um especial sobre, né? Com alguns convidados, enfim. Mas é interessante deixar claro, assim, que tanto o Weston tá enraizado ali no John Wayne, John Wayne tá enraizado na cultura americana e está enraizado nesse filme que a gente vai comentar hoje, O Último Pistoleiro, né? Para sair um pouco dessa coisa e essa introdução, vamos falar um pouquinho, Sandro, sobre o nosso contato pessoal com o gênero. Mesmo que seja, sei lá, quadrinho ou algum filme que você passou na televisão e viu, enfim. O que você acha que é possível extrair ou a sua identificação com esse gênero? Que seria o faroeste, bang bang, enfim. Bom, como tentando completar o que você disse, eu acho bacana, eu não sabia disso, que um filme de faroeste foi o primeiro filme a quebrar a quarta parede e que eu acho que aumenta muito a interação do público com o filme. De filme de faroeste, eu não tenho tanta ligação profunda, mas o que a gente vê muito é que os filmes são mostrados muitas coisas do tipo que honra, né? São coisas que eles prezam muito honra, dignidade e honestidade, mas apesar de que no mundo faroeste, nesse meio faroeste, existe vários tipos de uma mistura volátil, né? Tem de jogadores de pôquer, tem vaqueiros, prostitutas, trapaceiros, aventureiros em geral e tal. Uhum. E que isso transforma o quê? E também a vida pacata. Eu acho que hoje em dia é muito difícil. Não tem, acho que praticamente não existe, a não ser. Eu não sei como é que é o interior dos Estados Unidos ou do Brasil, porque não são lugares que eu costumo visitar. Mas dá pra ver que ali a vida andava em marcha lenta e tranquilidade e por ser. Na época de 1850 e até 1890 onde começaram a surgir muito dessas cidadezinhas no oeste e como qualquer cidade, né, pequena, todo mundo sabe da vida de todo mundo e, e o paz, eu acho assim que o cinema ele glorifica muito essa questão de duelos e de hora marcada, etc. Isso praticamente não existia, né? E não era e esse tipo de coisa era praticamente raro. Mas como é o cinema, né? O cinema gosta de mostrar toda essa rivalidade, todo esse glamour que o Faroeste tem. Aí acabei esquecendo de falar que de filmes mesmo de Faroeste eu tive poucos filmes que eu assisti. A maioria também, é claro, do Clint Eastwood, como os Imperdoáveis também, ou Era Uma Vez no Oeste, ou Uhum. Por um Punhado de Dólares. São coisas. Foram poucos filmes, mas foram os filmes que me incluía, que eu consegui incluir que tiveram essa temática. É interessante você falar disso, porque até o Western foi uma influência também pro Glauber Rocha, né? Fazer Deus e o Diabo na Terra do Sol, né?
e esses filmes de cangaço, né, no Nordeste do Brasil, Brasileiro. né? E tem até um famoso, que é o que quase ganhou o Oscar, foi indicado ao Oscar, que foi o Quatrilho, né? Isso, Que é isso. brasileiro também. E é isso. E essa coisa também que você falou da justiça e tal, né? É interessante como, apesar de prezar muito isso, e o próprio John Wayne, né? Eu falei aqui que ele é essa figura é, patriota até, né? Que, enfim, enraizado ali na história dos Estados Unidos mesmo, naquela coisa de honra e tal. Porém, ele mata, né? Esse filme que a gente vai falar, ele mata sangue frio, né? Ele é não deixa de ser um assassino, né? Só que o julgamento de valor é diferente, né? No Velho Oeste, nessa mística que existe, né? Claro que o Velho Oeste não era exatamente da forma que é mostrado nos filmes, foi criado toda uma mitologia por cima e tal. Só que, enfim, é a maneira que você passa a história, né? A maneira que você conta essa história que é muito interessante. Inclusive quem não se lembra, por exemplo, no De Volta para o Futuro, né? Que talvez seja aí o filme Faroeste, que todo mundo, né, assistiu, assim, por impulso mesmo, porque é o terceiro filme a terceira parte do De Volta ao Futuro se passa no Velho Oeste, né? Então é muito aquilo ali, eles também fazem uma homenagem muito legal, o Dr. Brown lá no Velho Oeste, ele é o mecânico lá, ele é o cara que lida com ferro, né? Enfim, é muito interessante isso aí também, né? E eu preciso confessar uma coisa, eu nunca assisti esse filme. Porra, cara. Veja, é uma vergonha pra mim dizer, eu que trabalho com informática, sei lá, é uma coisa bem nerd, eu nunca assisti esse terceiro filme. Mas você assistiu os dois primeiros? Sim, assisti, Mas como assisti. que você consegue assistir os dois primeiros e não o terceiro, pô? Eu acho que justamente por ser no faroeste, eu tinha um certo preconceito com filmes desse tipo. Eu achava Pô, que, eu achava que era ruim, depois piorou quando assisti aquele com Will Smith, o Wild West, não lembro o nome. sim, sim, sim. Então, piorou a situação, não conseguiu Puta que melhorar. pariu. Cara, honestamente, eu só não te derrubo dessa ligação porque eu gosto muito de ti, cara. Desculpa, pessoal, eu precisava Ouvintes, falar. ouvintes, o Cronologia do Acaso tem como objetivo principal fazer o Sandro perder as diversas preconceitos que ele tem aí sobre o cinema. Não, No, no, não é o porra, cinema, é só o Velho Oeste. no Felicidade se Compra você falou que você tinha preconceito com filme antigo, pô. É, não, nem que, não é bem filme antigo, que eu achava que. Quer dizer, é uma coisa que me arrependi, é claro, porque eu achava que a atuação desses filmes antigos nunca seriam comparáveis aos filmes atuais. É uma coisa que eu perdi depois de assistir, mas também assisti o Sétimo Selo, sabe? Então, Ó. a gente vai perder esses preconceitos, que não são de preconceitos, mas conceitos errados sobre essas coisas. Ninguém é especialista de nada, né? Se a gente tá falando, por exemplo, sobre um filme de faroeste hoje, a gente tá estreando esse tema, é justamente para isso, né? Pra essa quebra de paradigmas, né? A Da gente tá. quarta parede. Essa quebra da quarta parede, enfim. Então é muito interessante mesmo. E poderia dizer também que, né, continuando esse aspecto mais pessoal, né? Eu tava até conversando em off com o Sandro que os filmes de faroeste surgiram na minha vida como esses filmes de super-herói, né? Hoje em dia para essa nova geração, né? Então hoje as crianças têm contato aí imediato com Thor, com Homem de Ferro, com os Vingadores, né? Com Lanterna Verde, né? São todo o Batman, né? É, assim, é muito interessante, né? Ver as crianças tendo a oportunidade de assistir esses vislumbres, né? Visuais, né? Enfim, nessa parte técnica, esses filmes são excelentes, né? Apesar de que pessoalmente eu acho eles fúteis, não gosto. Da maioria desses que eu citei eu não gosto. É, mas os que eu tive na minha infância foram os heróis que eu tive foram os cowboys, né? Esses foras da lei, né? Então heróis na minha vida foi o Lee Van Cleef, foi o Clint Eastwood, foi o próprio John Wayne, né? E tantos outros aí. O próprio ator lá que fez o Django, por exemplo, eu adorava assistir também, né? E ver ele com aquela puta arma dentro do caixão. Pô, era foda, cara. Eu lembro que, sim, adorava essa questão das casinhas, sabe? Dessa vida simples do campo. Eu lembro que eu assistia aquela série Bonanza, sabe? Às vezes eu conseguia assistir essa série e tal. E gostava muito dessa simplicidade, sabe? Sempre
das moças, das mulheres da família, com aquelas saias, sempre se preocupando muito com a família, mas ainda assim, a família sempre ser patriarcal, né? E Aquela isso se coisa. preocupando muito com a reputação também, que era uma coisa muito valiosa na época. Exatamente, exato. Com um pedaço de terra, né? Eu falei aqui que tá muito vinculado com a história dos Estados Unidos e pega bem aquela parte mais ou menos em 1830, por aí, mais ou menos. Posso estar enganado, vocês me corrijam aí. Que era essa coisa mesmo, esse desbravamento de terras, né? Então eu sempre gostei muito disso. Inclusive tem um filme da Disney chamado Meu Melhor Companheiro, que é sobre um menininho assim que vive numa vida simples também no campo e tal. E a história dele com um cachorrinho, assim, sabe? E eu sempre adorava assistir esse filme e tal. Gosto muito dessa coisa da terra, incluindo terra e cowboy, né? Essa coisa do cara macho, né? Inclusive, acho que é uma quebra de paradigmas também, quando o Ang Lee fez aquele O Segredo de Blackback Mountain, né? Ah, é, quebrou muitos paradigmas, né? Exatamente, porque ele pega aquela imagem robusta e tal, né? Aquela coisa da rocha, né? Aqueles caras ferozes e tal, e bota eles pra transar violentamente um com o outro, né? Enfim, o Jake Gyllenhaal é enrabado lá na, na cabana, né? Então, eu acho que, enfim, é um gênero que eu gosto muito, assim, desde criança. Não tem como não assistir Três Homens em Conflito, ouvir Ennio Morricone e não lembrar de mim mesmo, não lembrar da minha avó me mostrando, sabe? Falando sobre John Wayne e tal. Enfim, é muito interessante, assim. É, E, e completando o que você disse sobre a história americana, o Velho Oeste faz parte da cultura americana, porque foi quando aconteceu a invasão do leste no oeste, em direção à costa do Oceano Pacífico. Então, lá óbvio, né, como qualquer colonização, houve vários conflitos, principalmente contra os nativos, os índios daquela época, ou chamados pele vermelhas. Então, isso abriu um leque de possibilidades para criar filmes sobre esses conflitos também, e é claro, de um lado mais polêmico, o preconceito que rolava naquela época que eu não sei se hoje rola, né? Mas provavelmente deve rolar. sem É, dúvida, né? e é claro que houve, va- além de lançamento de vários produtos culturais, que não só de filme, mas também de histórias e quadrinhos, como os quadrinhos do Tex, que era um xerife que vivia aventuras com índios e cowboys. Eu não li, mas eu acredito que meu pai tenha lido. E também música. Quem não conhece Johnny Cash, né? Que, Oh, então, Johnny Cash, porra, sei lá, mesmo quem não gosta, curte a história do Velho Oeste ou não conhece muito dessa cultura, já ouviu falar de Johnny Cash. É, exatamente. é óbvio. E é claro que também houve muita manifestação cultural naquela época. É o seguinte, o presidente na época, que é o Thomas Jefferson, comprou a Louisiana, 1800 e pouco, não lembro exatamente qual, acho que foi, por favor, ouvintes, se eu souberem, me corrijam, acho que 1803 ou 1805, e, e claro, começaram a expulsar os índios que já viviam naquela época lá, e que eles chamavam de a ideologia do Destino Manifesto, que afirmava que Deus tinha um plano divino para a América do Norte. Então, para eles era justificável essa violência contra os nativos ou os naturais Uhum. daquela terra, né? Pô, Então, desde sempre, o Velho Oeste já trouxe uma história muito carregada e de vários ícones e que é fácil de ser transportado para o cinema ou qualquer tipo de mídia. Mas e também eu não fui totalmente distante desse tipo de cultura, né? De cinema mesmo, mais recente que eu curti muito. Eu acho que não chega a ser tanto faroeste, mas com certeza tem elementos de faroeste que é onde o Fracos não tem vez, que pô, demais. é um filme sensacional que é um filme que eu aconselho a qualquer um ler, o faroeste dos tempos modernos, Uhum. e claro que há um exagero, mas mesmo assim,
o filme vale a pena ser assistido porque as atuações e as histórias são impressionantes e que vale a pena mesmo assistir, até para quem não gosta. Então eu É, aconselho mesmo. eu só faço um adendo, então, aproveitando que eu não consigo não falar quando se fala do Onde os Fracos Não Têm Vez, que Sempre. esse maldito filme pegou o lugar ali do Sangue Negro, né, pô? Do Paul Thomas Anderson, que, porra, deveria ser o filme que deveria ganhar o Oscar, né? Perdeu pra ele, enfim. Mas isso aí é outra conversa. Eu lembrei aqui, enquanto você Ah, tava falando, quem não assistiu, por exemplo, o Zorro, né? Total Zorro, Faroeste, né, e tal. Tava falando super-herói. também, tá falando também dos índios e tal, né? Tem muitos filmes aí faroestes, daqueles mais antiguinhos e tal, que os índios aparecem assim, pessoas brancas, né, de olho claro, olho verde, e eles são tipo pintados assim com maquiagem e tal. Eles não colocam tipo né, um nativo, enfim, pra fazer o personagem. Antigamente não, eles pintavam os brancos, né? Os caras tinham olho claro e era índio, sabe? Nada a ver, né? Também lembrei do Durango Kid, que, inclusive, né, aquele famoso herói lá do cinema, dos quadrinhos e tal, que ele é até citado, né, pelo Hal Seixas naquele Cowboy Fora da Lei, né, aquela música famosa lá dele. Então, assim, gente, se a gente for falar do western, né, tanto o western americano quanto o western spaghetti, né, que foi ali a sequência, né, desse gênero, né, porque não mais sujo, enfim, mais grotesco, né, a gente vai longe. Então, talvez futuramente a gente consiga assistir alguns filmes e trazer para vocês mesmo, enfim, mais detalhes o possível sobre isso. E é claro que também houve pistoleiros famosos de verdade, como Billy the Kid. Porra, né? Billy Oh. the Kid. E até a Disney já fez filme contando essa questão do Velho Oeste, que é Pocahontas. Né, que conta a história de um cowboy que se apaixonou por uma nativa, mas é um filme contado, tipo, não existe lugar que hoje não possa se aproveitar da história do Velho Oeste, porque é uma história muito com vários detalhes, né? Então é bom É. acompanhar. Não tinha pensado nisso, é verdade. É uma exploração aos nativos, né, também. Aquele Isso, próprio Dança com Lobos também, do Kevin Costner lá também, é um filme que fala mais ou menos sobre isso, né? Então, isso, é é, verdade. é verdade. Fosse assim, até Avatar lá do James Cameron é o West. É, é verdade, né? Eu estou vendo aqui agora, a gente vê que muitos filmes têm elementos do faroeste. A gente não percebe, mas É, verdade. é bem interessante isso. Cara, Fora Isso. da Lei, Billy the Kid, aquele casal Jesse James. Isso. É, não tem como não se perder no meio dessa história. Pois é, mas vamos passar lá pro filme então? Pode ser? Sim, vamos lá. Beleza, então. Só falando sobre a primeira cena, depois você continua aí. Algum Ok. ponto, algum detalhe que você pegou aí. No começo nós temos então o personagem principal, o John Brooks, interpretado pelo John Wayne, né? Ele chega nessa cidade, né, pequena e tal, bem estereótipo mesmo desses filmes de faroeste, e ele quer fazer uma análise em um médico de confiança dele, que é interpretado inclusive, Sandro, olha aí, James Oi. Stewart. Olha! É o cara que fez o George Bailey no Felicidade Não Se Compra, cara. É ele, é o médico lá. E eles. Impressionante. E os dois trabalharam juntos no O Homem que Matou Facífora, né? E foi, inclusive, o James Stewart foi um pedido também do John Wayne. Ele queria trabalhar de novo com o James Stewart e conseguiu, né? Enfim, ele tá fazendo médico ali. E assim, fica claro que o John Wayne já tinha passado no médico. Esse tal médico falou pra ele que ele tava com câncer, mas ele queria uma segunda opinião, né? E, enfim, isso acontece muito, né? Até hoje em dia e tal. E imaginem aquela situação, né? Aquela época, né? Já se falando sobre câncer e tal. Era uma coisa realmente interessante, até porque o John Wayne na vida real tava lutando pela causa, né? Então acaba sendo também interessante, um aviso, talvez, um exemplo, né? Não deixa de ser uma inspiração, um cara que foi uma inspiração a vida inteira, continua sendo uma inspiração até no final da vida, né? Então esse médico revela pra ele que ele tem poucos dias de vida. É então que eu acho que começa assim na verdade, esse é um western diferente. Eu acredito que ele é um western dramático, eu diria. Ele não tem muita ação, né? Ele é mais uma reflexão sobre um homem no final da vida. É incrível isso, assim.
ele, depois que ele sai do médico, né, e tal, cabisbaixo, enfim, vou morrer, com essa certeza, né, ele procura um lugar pra ficar, esse mesmo médico, que é um amigo dele, enfim, ele alerta que tem uma viúva alugando um quarto, e ele fica lá, né, ele consegue entrar no quarto, enfim, e pra morrer confortavelmente, né, cara, esse é o objetivo do nosso herói, olha só, a gente não falou também, mas bem no início do filme, é mostrado, assim, contada a história desse John Brooks, né? Que evidentemente é o John Wayne, né? Com cenas de outros filmes do John Wayne. Isso é muito interessante, né? O narrador fica falando dos feitos dele e tal. E enquanto isso a gente vai vendo cenas de outros filmes que o John Wayne fez. Enfim, é um hino mesmo, né? Pro querido herói Wayne, né? Um ódio à morte dele. Um ódio à morte. Nossa, isso aí, um ódio à morte dele. E é muito bonito de ver, assim. O filho dessa viúva, né, que, enfim, aluga o quarto pra ele, é interpretado pelo Ron Howard, cara. O Ron Howard virou diretor depois. Ele dirige o famoso o Código da Vinci, o, caramba, qual que é a continuação do Anjos e Demônios? Anjos e Demônios. Ele dirige Anjos e Demônios também, então é um diretor muito conhecido aí. É muito interessante, eu acho que é um filme assim triste, sabe? Eu, por ser muito fã do John Wayne, né? Talvez não aconteça isso com alguém que não conheça e tal, não tenha muito o contato com o trabalho dele, mas eu chorei no final do filme, assim. Por conta disso mesmo, né, cara? O último filme do cara tá falando sobre doença, ele passa muito ensinamentos, né, para esse garotinho, né, que é interpretado pelo Ron Howard. Então, assim, cria-se mesmo uma figura assim triste, sabe? Uma figura que tá querendo um lugar para morrer, né? E se a gente falou que no Velho Oeste e tal, os homens tinham esse lar e tal, essa coisa da terra, também tinha muitos filmes que os homens vinham de lugar nenhum para chegar a lugar nenhum. Então eles não tinham muito vínculo com um lugar, assim, com um lar, uma casa. Então é interessante assim, pensar nisso, sabe? Por exemplo, eu falei que eu tinha muitos heróis quando criança, eu imitava esses heróis e tal, até o andar, assim, deles, mas é, aonde esses homens moravam, sabe? Aonde que eles construíram uma família, que amores eles tiveram, né? Então é muito interessante isso. O John Wayne, o John Brooks, né? Ele construiu toda uma reputação, né, acima da morte, matei, sei lá, 30 pessoas e tal, mas no final da vida ele acaba sozinho, sem ninguém, né, envolto de muito interesse, inclusive numa cena, né, Sandro? Isso. Aparece uma mulher e tal, um antigo amor dele, né? Isso. Também, como você falou no início, é que o médico ele questionou porque ele não acreditou no outro médico que ele havia se consultado antes. Ele falou que a profissão dele, de fora da lei, não permite confiar em ninguém. Né? Mesmo que o médico estivesse certo, não é uma questão que possa ser válida. E essa mulher que é foi um amor do passado dele, né? Ela entra na história para poder convencê-lo a se casar com ele para vender a história dele, né? E é tanto que ela não pede para ser anunciada pela dona da casa. E o que entristece ele é porque o caráter, ele se enganou quanto ao caráter dela, porque ela só queria mesmo não se aproximar dele por estar com pena dele, ou por querer o bem dele, mas por querer uma vantagem do sobre ele. No caso, vai vender a história para o livro e ganhar dinheiro e tal. E tanto que ela até diz que ela gastou $3 para chegar, para visitar ele. É tanto porque na época $3 é muita coisa. Uhum. É um gasto muito alto. E ele, claro, expulsa ela. Eu acho que o filme, eu comentei com o Emerson em off, que eu achei um filme um pouco, é, pelas palavras dele, raso mesmo. Realmente achei um filme raso, mas aqui o que este contempla no filme é o amor fraterno que existe entre a Bond, que é a dona a viúva, a dona da pensão, e o filho dela, Gildon, que cuida do desculpa. Nome do John Corta. Wayne no E filme? Books, né? John Brooks. No filme que a gente vê que o. De novo, desculpa, a gente vê. Vou dar uma pausa pra você editar. Uhum.
a gente vê que no filme a gente é apresentado pelo amor fraterno que existe pela dona da pensão, que é uma viúva, que é a dona Bond, a senhora Bond, e o filho dela é Gildon, né? Porque como eles não têm mais a presença do pai do rapaz, que morreu também de câncer no... Não, câncer não, morreu com infarto, como foi dito. Então, há uma proximidade do ícone que é o Books, né? Porque Uhum. é conhecido fora da lei, matou muitas pessoas, assim, entra em muitos problemas e sempre atrai confusão. Mas só que esse amor fraterno começa a nascer porque eles conseguem entender, conseguem conhecê-lo melhor, porque a doença, né, como as pessoas devem passar por isso na vida real, às vezes uma doença como câncer transforma muitas pessoas e abre os olhos para aquilo que elas nunca tinham visto antes. Então foi o que acabou acontecendo para ele. Ele ele não se arrepende do que ele fez, mas se ele pudesse, eu acho que se ele pudesse mudar, ele mudaria esse passado. Mas é tanto que o filho da dona da pessoa começa a querer seguir esse caminho, mas ele começa a abrir os olhos dele de que isso não é o caminho certo. Então começa a ter essa proximidade e o filme se passa em uma semana, mas no começo eu achei meio ilógico uma pessoa menos de 4 dias, 2 dias, já sentir essa aproximação, mas não é, porque, como falei antes, a doença começa a transformar as pessoas, né? Começam a ver a morte eminente, não se a doença, mas a morte mesmo consegue mudar as pessoas e algumas coisas e essas atitudes mudam e que façam elas pensarem melhor do que como deve ser como deve se viver a vida, né? Ou no caso, como o que deve se fazer com o que sobra dela. Exatamente. É muito falado, assim, que os filmes de faroeste são geralmente rasos e tal. E, né, vendo de certa forma, assim, é verdade, né? Mas, Porque cara, mas você tem que pegar pela entre linhas as mensagens, não é tão exposto, ainda mais no, como é Velho Oeste, então tem aquele de homem macho, sabe, de não pode demonstrar sentimentos, mas só que isso acaba sendo visto de outra forma nesses filmes, desses sim. tipos de filmes. Não, mas esse filme em especial é totalmente oposto a isso, né? É claro que ele não tem a mesma profundidade de um sétimo selo que você citou do Bergman, por exemplo, mas ele tem sim a sua profundidade, né? Tanto que ele mescla com essa coisa da realidade, mas ele tem um personagem em si que tá mesmo à procura de redenção, né? E isso é muito diferente, cara. O John Wayne surge mesmo como aquele senhor, assim, aquele sábio, né, que vai passar as coisas adiante e tal. Ele sempre fala frases, assim, profundas e tal, né, como, por exemplo, um homem deve ter direito à sua dignidade. Olha que coisa bonita, né? E Verdade. dá pra ver mesmo que ele é um cara à procura de redenção, sabe? Quando ele, por exemplo, ele vai fazer aquela pechincha ou aquela negociação com o cavalo dele, né? Ele vai vender o cavalo dele para aquele senhor que tá cantando ali uma música. O senhor sabe cantar muito bem, até por sinal, né? E ele faz aquela pechincha e tal. O senhor vira pra ele e fala: Você é o segundo melhor negociante que eu já vi. Aí eu falo: Quem é o primeiro? Ah, sou eu, né? E lá no finalzinho, assim, eles estão negociando e tal. 293, 294. Aí antes de terminar no valor que o John Books queria, né? O John Wayne, ele fala: Não, tá bom, beleza. Ele deixa, né? O senhor lá, né? Conseguir ganhar, entre aspas, na negociação, né? E o cara fica maior feliz, né? Ó, continua sendo melhor e tal. Bem na inocência mesmo, sabe? Daquele cara que não tá muito afim de ser mais do que o outro, sabe? Tá afim de mesmo de deixar as coisas passarem, as coisas serem, né? Também após a parte dele, eu acho que, como falei, a doença não começa a mudar a pessoa. Então, ele deixa o rapaz que vende o cavalo ganhar essa aposta, né? Porque ele ia ficar feliz também e para ele seria uma boa ação. E quando ele volta à pensão, ele vai questionar
ao filho da dona da pensão porque ele foi falar que ele estava vendendo o cavalo, já que ele não tinha feito nada sobre isso. Então, claro que o garoto não gosta, porque houve um tiroteio no quarto do Books, então ele teria de alguma forma pagar o prejuízo que fez a mãe do rapaz, né? E também não queria ser, o rapaz também não queria ser taxado de ladrão de cavalos por essa atitude, porque ele não está preocupado com a mãe porque ele me mencionou que a mãe havia chorado com ele pelo fato da morte iminente do Brooks. Então, eu acho que ele estava esperando pelo menos uma atitude é, nesse ponto do pistoleiro. Sim. Claro, o pistoleiro questionou que não achou nada de errado ele ter feito isso, ele só precisava ter dito que ele fez isso e também questionou como ele ficou sabendo, porque, como você disse antes, ele queria morrer com dignidade. E a morte para ele é uma coisa muito particular. Ele não queria que ninguém soubesse, mas como cidade pequena, né, acabou que todo mundo ficou sabendo desse questionamento. E claro, a maioria da população que queria ver a morte dele. E por incrível que. Nem por incrível que pareça, mas a senhorita Brooks e o filho dela não queriam isso, porque acabaram conhecendo ele profundamente, além daquele lado externo que toda a população conhece dele. É. Você falou aí do tiroteio, né? Engraçado, uma cena cômica até, que o jovenzinho lá, quando vê, né, o pessoal morto dentro do quarto do John Wayne e tal, ele fala que a casa deles vai ser histórico, né? Vai ser lembrado pra sempre porque teve um tiroteio, né, do tal John Books, né? Então é interessante, assim, como desconstrói, né? Esse diretor, o Don Siegel, ele tem uma vasta experiência, né, em filmes de faroeste e tal. Então é meio que ele pega essa figura do herói, né? E ele monta ali um outro estereótipo, né? Do cara que realmente tá a fim de viver tranquilamente, né? E ele, enfim, tá buscando uma forma de morrer em paz, né? Por mais que, enfim, até o próprio médico fala pra ele, né? Que se caso o médico tivesse essa coragem, né? De Que enfrentar a eu, doença, isso, ele enfim, não se teria. tivesse, se tivesse essa coragem, ele, enfim, tomaria outras medidas e tal, né? Enfim, falando sobre o suicídio, por exemplo, né? Isso. E outro ponto também que você falou que a população mesmo vê ele de outra forma diferente, né? Como é, a população vê ele de outra forma diferente, né? Diferentemente como o garoto e a mãe dele viam, porque apesar de ser poucos dias, então é, a gente vê como a popularidade de uma pessoa, sendo ruim ou não, se espalha de uma forma rápida e como as histórias se espalham de uma forma terrível e na maioria das vezes nunca é uma história boa. Então, parece que esse tipo de coisa acontece até hoje, né? Tu vê isso em qualquer bairro, qualquer condomínio, qualquer cidade. As pessoas têm um prazer de, sei lá, não sei, ver o mal ou falar mal das outras pessoas por algum motivo, né? Ver a decadência do outro. É aquela figura do herói, né? Ainda melhor do que ver um herói sendo construído é ver esse mesmo herói sendo destruído, né? Então, enfim, a mídia faz isso hoje em dia, né? Mas, enfim, o próprio boca a boca também tem esse prazer, assim, quase que né, orgásmico, né? De ver um herói se fudendo, um herói chegando ao seu declínio, né? Então, é mais ou menos isso que acontece. Eu acho que é um filme muito importante, assim, nesse quesito, de desconstruir essa figura do herói, sabe? Do cara que Ou, só quer redenção, só. não, mas no filme não cabe desconstruir a história de um anti-herói. Porque no filme ele é considerado um fora da lei. Exatamente. Constru... Você começa a ver que todo mundo tem dois lados, né? Nem sempre é um sempre. Ninguém é aquilo realmente que a casca mostra. Só você precisa conhecer o interior da pessoa. Isso. Ah, tem.
A gente não falou, tava lendo aqui agora. O John Carradine faz um personagem aqui, né? Se eu não me engano, um agente funerário. E que eu acho muito interessante porque o cara já vê o ator principal ali, né? O protagonista, como, enfim, um cara que tá morrendo e vamos lá, vamos ganhar dinheiro em cima disso. É interessante que ele chega, né? Fazendo uma proposta dos melhores caixões, do melhor carro e tal. E, e na hora, assim, o John Brooks, ele saca, né, que depois ele quer lucrar, né, das criancinhas e tal. Enfim, depois que ele tiver enterrado e tal, as criancinhas vai pagar, né, dar moedas pra ele pra visitar o caixão, né, e tal, do John Brooks, né. E depois vai tirar o corpo dali e tal e jogar fora, né? Enfim, tratar como coisa mesmo, né? Foi a cena mais cômica de todo o filme, né? Porque, como sempre, eu acho que ser agente funerário deve ser das profissões mais ingratas, né? No caso. E também tem que ser uma profissão muito cara de pau, como aconteceu no filme. Pô. O cara oferece mil maravilhas após a morte, caixão de cobre, velório com o melhor padre, ele quer, na verdade ele quer ao mesmo tempo se aproveitar da fama do morto para poder ganhar mais dinheiro com isso. Engraçado que ele diz uma frase horrível que ele diz que ele fala: as minhocas madrugam para pegar os pássaros mais cedo. É. Sim. Nossa, isso foi. Falar isso pra alguém que tá na beira da morte é uma coisa terrível pra se falar. Como é que alguém vai falar isso? E apesar de ser uma participação rápida de que 5, 10 minutos, foi uma participação marcante. Sim, sim, sim. Outra coisa que eu tava vendo aqui também, enquanto você tava falando, aquele cara que negocia, né, o cavalo com o John Wayne é o Scatman Crothers, que era cantor de jazz na época e Ah, tal. Ele participou de outros filmes, como aquele Um Estranho no Ninho com Jack Nicholson e tal. Agora, pesquisando, é que eu lembrei disso, não sabia, olha aí. é por Ele isso. realmente é. É por isso que ele já tem uma atuação muito caricata. Também Isso. além de cantar bem, né? Engraçado que já. Tudo lá ele tava cantando sobre a morte do Books toda hora. Alguém fala da morte dele, tava lá cantando e apareceu o cara. E o Books do lado, aí ele continuou sorrindo como se tivesse nada acontecido, mas estava falando contando sobre a morte dele. Isso. O filme tem diversas cenas cômicas, né? Tem aquela parte que o Books ele tá se barbeando e tal, e o barbeiro pega o fio de cabelo dele e fala: Ó, eu vou tentar vender isso aqui, tá? Se você me permitir e tal. Isso. Aí ele pega um fio de cabelo, daqui a pouco ele pega todo o cabelinho que tá no chão, né? Tipo, ele fala um vai que cola, né? Tipo assim. E provavelmente vai colar. Você assistiu o filme legendado, Sandro? Eu assisti legendado. Pô, eu consegui assistir dublado, cara. Assim, eu não gosto muito de assistir filme dublado, mas Eu foi também legal, não. assim, relembrar E, da época que eu assistia na televisão e tal, sabe? Foi bacana, assim. e como O é cara, que. o cara meio que falou isso, assim, sabe? Ele lançou uma, mais ou menos assim, vai que cola, tipo assim. e, e como é que é a dublagem? Na época, tipo, na década de 70, nessa que era boa naquela época. Ó, pelo que eu vi, a dublagem original da. Olha, que Enfim, maneiro. é bem ruinzinha, assim, e Maneiro tal, isso. sabe? Teve aquele clima de nostalgia, mas eu apoio assistir legendado, deve ser muito melhor, né? Herbert É que Richards. eu consegui no DVD, né? Felizmente eu consegui pegar um DVD e consegui trocar ali e eu fui assistir dublado, né? Até minha irmã assistiu comigo e tal, então eu já coloquei dublado, enfim. Era um dia que eu tava meio com impaciente, sem vontade de ler. Então eu coloquei pra assistir dublado, né? Nesse quesito é bom de vez em quando, né? E, pô, foi bacana, cara, foi bacana, foi legal, uma nostalgia, assim, relembrar desses tempos que eu É, assistia é muito bom. Bonanza, por exemplo, eu assistia dublado, né? Então, foi bacana, assim, foi legal relembrar disso aí. É, Sandro, finalizando, dando uma conclusão aí, o que você poderia falar pra gente sobre O Último Pistoleiro, o filme aí de 1976? Eu acho que, como falei antes, eu achei que realmente foi um filme raso, mas o filme ele tem sua importância. O filme também tem seus, suas metáforas, suas mensagens também, esses momentos nostálgicos e também tem uma mensagem, né, que no começo do filme foi o médico falou que não teria coragem de
morrer daquela forma como ele estaria morrendo. Eu acho que no filme ele arma um confronto dentro de um salão, uma coisa bem clássica de filmes de faroeste, também do faroeste real. E no final ele acaba morrendo. Mas eu acho que dessa forma ele quis morrer desse jeito porque ele também não teve coragem de morrer do câncer. Né, eu acho que ele ficou com medo. Ele disse que tinha medo de morrer daquela forma. Ele não disse Sim. diretamente, mas deu algumas frases que durante o filme diz que ele tinha medo da escuridão. Então, eu acho que ele ficou com medo também de morrer daquela forma, então armou aquele tiroteio para morrer. E a última mensagem que ele deixou foi para o rapaz que acabou matando o barman, que iria matar o Books. E só com olhar, o Books disse para ele não seguir essa vida. Eu acho que Uhum. ele morreu conseguindo dar essa mensagem para o rapaz. Ao contrário do meu amigo Macena, eu não acho o filme raso, assim, inclusive eu acho ele bem profundo, assim, gostei de ter me deparado com isso, que na verdade eu nem imaginava algo dessa profundidade, né? Então, eu acho interessante, sim, essa questão da morte e tal, porque assim, nós estamos falando de um cara que foi um ícone na história do cinema norte-americano e mundial, né? Então, assim, seria impensável, por mais que muito natural, e real, né? Inclusive, ele morreu do câncer. E, Mas seria impensável no cinema ele terminar numa cama. Ele precisava, assim, de um último conflito, sabe? Precisava, assim, dessa troca mesmo, desse olhar e não, cara, não siga nesse caminho, sabe? Eu acho que faltava isso, assim. Inclusive, eu assisti antes de ontem e foi um filme que me deixou muito triste, sim. Realmente eu fiquei em lágrimas quando levantou o crédito finais ali. Eu ainda não assisti todos os filmes do John Wayne, espero um dia o fazer, né? Mas mesmo assim, quando levantou os créditos, eu sabia que um herói da minha infância tinha morrido, de verdade, né? Então, assim, foi muito interessante. Inclusive, eu tava lendo umas curiosidades, e no roteiro tava que o John Books mataria um dos capangas ali do mal no final, de costa, ele estaria de costas, né? E o John Wayne pediu que não, que ele matasse de frente mesmo, porque em toda a carreira dele ele nunca matou um outro homem de costa. Então eu achei isso muito legal, assim. Apesar né, dessa coisa da. É um anti-herói, né, cara? É um cara que realmente preza pela honra do cidadão, né? é, Então se ele for matar, ele tem que matar pela habilidade dele, não pela falta de atenção do outro, e entendeu? com honra e dignidade, né? Não matar pelas costas. Isso, com honra e dignidade acima de tudo. Então eu Isso, acho assim, é muito bonito, sabe? Não deixa de ser assim. Acho que pra quem gosta de faroeste, quem gosta de John Wayne, mostrem para os seus avós, para os seus avós, para os seus tios, enfim, geralmente são eles que gostam mais e que nos influenciam a gostar. Talvez eles já assistiram esse filme, também se emocionaram na época, ou sei lá o que, assim. Eu acho que é um filme importante pra ser mostrado, para, enfim, é um bom filme. Não deixa de ser. mas antes que possam me entender errado, eu não digo que, apesar de ter falado que o filme é raso, eu não digo que o filme é ruim. É um filme memorável, né? É um filme que conta a história, segue a história da morte do ator John Wayne. E também o filme tem suas mensagens. Mas eu digo que a forma mais rasa, porque não é um filme muito pesado. Apesar de ser um filme dramático, não é um filme, não é um drama muito pesado. Então por isso eu acho que e também tem outra influência, né? Porque você Emerson tem muita ligação com Faroeste. Eu não tenho tanta. Talvez para você tenha feito um peso maior do que para mim. Sim, sim, sem Pode dúvida. ter tido isso. Mas, pessoal, o filme é bom, o filme é memorável. Eu acho que eu sou qualquer um que queira um filme diferente de Faroeste, é um filme bom para se assistir. Não, ele coloca coisas novas que normalmente não tem no filme Faroeste, mas sem tirar o que é do Faroeste, que é a cidade pequena, a gente que segue uma tradição de milenar, de honra, de igreja, sabe? De ir o domingo à igreja. Sim. É um filme que segue uma tradição do Faroeste. Então as pessoas, eu acho que devem assistir,
quem quer uma coisa diferente, mas sem perder o habitual do que é um filme de faroeste. Isso aí. Não, cara, a gente entendeu que o Cronologia do Acaso é a quebra de preconceito sua. Sabe, estamos cientes já. Não, A mas próxima, a é. próxima talvez eu vou pegar um filme, sei lá, surrealista. Não, mas Aí, surrealista pra mim é a fichinha, pô. ó, desafio lançado então, hein? Ah, já vi cada coisa. Próximo vai ser, sei lá, Bunuel. Vai ser uma boa. Ó, É. 120 dias de Sado. Ó. Oh, fantástico. Salvador Dali, né? Então, é isso É, aí, gente. Esse foi o nosso episódio sobre o último pistoleiro. isso. Espero que vocês tenham curtido e até a próxima quinzena, ou o próximo mês, o próximo ano, sei lá. Quando a gente aparecer, a gente apareceu. Viva! Isso aí, pessoal. Obrigado por ter escutado até o final. Desculpe as besteiras que eu falo, mentira. Não vou falar mesmo, vou sempre falar, vou continuar falando. E continue, continue nos escutando. Este pode aparecer amanhã, daqui uma semana, um mês, ou até um ano, não importa, mas o importante é que a gente está sempre aqui, a gente nunca vai esquecer vocês. Então, até Isso a aí. próxima e um abraço. Agora o importante é que tem feed. Agora se aparecer. Ah, é Mandou, verdade, né? mandou episódio, apareceu no feed. Isso aí, baixem. Isso. Aproveitem. Não esqueça da gente. Um beijo, abraço, até a próxima. Falou.